Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, em collab com a Cinemasters. Estamos falando diretamente do CMO Summit. E ao meu lado está uma mulher sensacional. A Isa é diretora global da Natura. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, Ju. Obrigada, Bruno. Muito obrigado. Eu estava ali, eu acompanhei o Roundtable, foi incrível. Vocês falaram sobre longevidade, né? Como é que foi esse papo e o que a Natura tem a ver com esse assunto? Olha, Perfeito. primeiro foi um papo muito gostoso, né? Eu acho que quem estava ali junto comigo, né? Que eu fiquei muito contente de estar com a Mariana, de estar com a Tatiana. A Tati é uma amiga de longa data, a gente trabalhou juntas na Natura. Então foi super gostoso mesmo, assim. Acho que de fato foi uma conversa, não foi uma entrevista ou algo que não fizesse muito sentido para a gente. E no que diz respeito à Natura e para mim, uma conversa muito tranquila, porque a gente estava falando de longevidade, algo que para a gente é muito caro, muito importante dentro da Natura, né? Como é que a gente conversa com a nossa consumidora. A gente tem linhas, né? E tem a linha Cronos, que a gente tem desde 1986, e que trabalha com os ciclos de vida da mulher, né? Então não é a mulher mais velha ou a mulher mais nova. Começa desde da prevenção até os 80 anos que a gente acabou de lançar. Então o creme de reparação de pele, de cuidado da pele para a mulher com 80 a mais, né? Então foi um papo muito gostoso, um papo muito legal, porque é um público que, obviamente, como a gente falou lá, né? Se tudo der certo, envelheceremos. Então, portanto, precisamos saber como cuidamos da nossa autoestima, como cuidamos de nós. Sensacional. Para envelhecer bem, né? Com saúde. Que legal. Isa, me conta, quando a gente fala de longevidade, a gente fala de experiência, a gente fala sobre erros e acertos. Quais são os maiores desafios para construir uma marca de longevidade? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu vejo como longevidade é propósito, né? Você de fato acreditar naquilo que você está fazendo e naquilo que você está vivendo, né? Então, para mim, esse é a principal coisa que me faz continuar estar na Natura, né? Eu estou na Natura há 29 anos porque eu acredito no propósito e o propósito da Natura tem muita aderência no que são os meus valores, né? Então, valores, crenças e propósito é algo que faz com que uma marca seja longeva e com que a gente seja longevo também, a gente acreditar no que a gente faz e estar feliz, porque acreditar no que a gente faz e ter um propósito na vida é o que nos faz ter vida, né, e vitalidade. Que legal. Isa, podemos falar um pouco sobre comunicação? Podemos. Legal. A gente tem discutido muito aqui no podcast os desafios de comunicação e de marketing nessa nossa geração, onde tem user-generated content, tem influenciadores virando tudo do avesso. A comunicação não é mais unilateral, ela é multilateral, 360. Multicanais. Multicanais, multitela, é muita coisa, né? Muito diferente de quando você começou, né? Diferente. Então, cara, como que faz para se comunicar assertivamente nesse mundo novo? Olha, de fato, tudo isso que você falou é muito verdade, né? Hoje em dia não é broadcast, acabou o broadcast. Mas eu acho que as conversas são importantes, né? Ninguém comunica sozinho, então o broadcast de alguma forma também era algo que não funcionava direito, porque você falar e um ou outro te ouvir não provoca essa conversa. Então, ninguém poder te responder. Ninguém poder te responder. Então a conversa é algo que é muito importante. Isso é o que nos possibilita hoje em dia termos mais. Óbvio que também tem sempre uma adaptação, um entendimento de como a gente conversa melhor com os diferentes segmentos da sociedade, com os diferentes consumidores, porque de fato tem que ser uma conversa, né? Então a gente vai aprendendo, não é algo... E eu acho que as empresas têm que ter essa humildade também de entender que todos nós estamos aprendendo e todos nós estamos aqui para conversar. E a empresa é um agente da sociedade também.
né? Então, assim como o consumidor ou a pessoa que se relaciona com os produtos que você vende ou que estão na vida, a empresa também é agente da sociedade, é produtor desse seu produto, faz outras coisas que também são interessantes para você. E é essa que é a conversa genuína que a gente tem que promover. É fácil? Não é, porque são conversas diferentes. Criar um único frame para falar ou uma única forma de falar não vai funcionar. Perfeito, e isso tem muito a ver com a longevidade, porque assim, quando a gente fala com verdade, com propósito, as pessoas compram. Não adianta a gente falar e vender só para, eu quero aparecer, quero ser assim. Não funciona dessa maneira. E a Natura, ela tem isso na essência de vocês, né? Dentro do time, como você constrói com o seu time, como diretora global, essa essência? Já vem das pessoas? Você trabalha? Como é? Eu acho que as pessoas se conectam entre elas, né? Então, primeiro de tudo, uma empresa ela não é feita do nada. A empresa é feita de pessoas, né? Pessoas que se conectam, que estão ali juntas por uma coisa que a gente acredita junto, né? Seja um sonho, seja um propósito, seja alguma coisa que a gente tem que acreditar, né? Então, eu acho, para mim, eu acho que de fato a gente consegue se conectar e trabalhar os nossos colaboradores ou as pessoas com quem a gente trabalha junto à medida que a gente tem conversas verdadeiras e a gente tem formas verdadeiras de dividir os desafios que temos, né, como empresa. Então, eu não vejo de outra forma, eu não vejo como a gente poder ser vitorioso ou ter alguma coisa diferente, né, no nosso trabalho se a gente não conectar de forma verdadeira com as pessoas. Eu já te passo a palavra, Bruno, mas isso é interessante você falar porque a gente sente. O público consumidor, eu sou consumidora da Natura. Então, como público consumidor, eu falo, a gente sente. Então, por isso a minha pergunta, porque muitas das vezes aquilo que a gente constrói dentro de casa, ela precisa ser refletida lá fora, né, da porta para fora. E isso nos dá o gancho para a pergunta sobre parceiros. Verdade. Mas, ó, Ju, eu não sou consumidor da marca, mas é curioso como eu tenho um sentimento em relação à marca. Mesmo eu não sendo público-alvo, não tendo relação nenhuma direta com a marca, eu entendo a mensagem, eu compreendo, eu sei o que significa, sabe? Perfeito. A marca tá tão bem consolidada que mesmo um homem que não usa, não vai usar o produto, ele compreende. Agora vai ter que usar uns produtinhos aí. Ó, já pode. Pé de galinha tá aqui, ó, forte, as rugas estão chegando. Isso. Me passa umas dicas aí. É isso aí. Ó, a gente precisa falar sobre fornecedores de comunicação. Perfeito. Porque o nosso público aqui é bastante composto por agências, designers, produtoras, toda a galera que te ajuda a levar a mensagem pro mundo, né? A Júlia no papel da agência aqui, eu no papel da produtora, queremos saber o que esse tipo de fornecedor tem que ter para te ajudar e te atender bem. Olha, a gente trabalha com muitos parceiros, né, de comunicação e da mesma maneira que a gente falou dos colaboradores e falou das pessoas que trabalham dentro do sistema, vamos dizer assim, da empresa, o sistema ampliado da empresa é ampliado, né? Então a gente sim precisa, a gente gosta de construir relações mais longevas, de mais tempo, para que os desafios da empresa e o que a gente acredita esteja no sistema como um todo, né? Então, seja com as nossas agências de comunicação, seja com as nossas produtoras, seja com quem quer que seja o agente de comunicação, a gente sempre procura que seja algo de mais tempo, mais verdadeira nesse sentido de construir uma relação, porque é dessa forma que as ideias, a potência pode surgir, né? Então a gente vê muito por aí. Desculpa te interromper. Eu vi uma situação recentemente de um cliente que a gente precisou abandonar por causa de um outro contrato de exclusividade. E aí essa cliente me deu um depoimento e falou, cara, eu não queria ter trocado de fornecedor, eu quero que você de volta, porque a curva de aprendizagem é muito longa. Eu estava atendendo eles há 7 anos. Até o próximo fornecedor entender tudo que eu já tinha entendido ao longo dos 7 anos, levaria mais alguns anos.
Então, é por aí? É por aí, eu acho que tem um crescimento conjunto, né? As pessoas se potencializam e criam coisas. Não estou dizendo que gente nova no sistema não traga também, óbvio que traz, e a gente tem que ter. Então, eu acho que esse ecossistema que se mistura e que traz gente nova e que tem gente que já está trabalhando há muito tempo juntas, eu acho que é isso que vai criando uma parceria. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de parceiros, de verdade, o que a gente procura são parceiros e não um prestador de um serviço. Eu acho que se tem que ficar alguma coisa assim, para mim, é a maneira como a gente vê. Legal. Eu estou curiosa. No início do nosso bate-papo, você estava contando que além de longevidade de marca, tem longevidade dentro da marca da Natura, como você bem comentou. Qual é o segredo para você construir uma carreira até chegar como diretora global? Olha... E, aproveitando, fala como é que você começou. Qual foi o seu primeiro cargo na Natura? Eu comecei como estagiária. Ah, que delícia! Olha, eu comecei como estagiária, eu estava no meu último ano de faculdade. E eu, na verdade, a Natura era bem menor, né? Fazia assessoria à presidência, estava lá, né, com os fundadores da empresa, então aprendi muito. Então, primeiro de tudo, eu tenho 29 anos dentro da Natura, né? Se confunde com a minha história, obviamente, a história da Natura, o que eu tenho muito orgulho. Mas o que eu acho que faz a gente ter longevidade na empresa, primeiro de tudo, é esse propósito, é você, de fato, acreditar no que você faz e o que você faz ali fazer sentido, né? Então, acho que, primeiro de tudo, tem que fazer sentido. Eu trabalhei em muitas áreas, então isso também, sempre aprender e ser curioso em aprender e conhecer as coisas é algo que te faz ficar, porque ninguém fica num lugar se não tiver legal, se não for, não tiver um porquê, né? Então, eu acho que a longevidade está, para mim, no meu caso, está muito ligado a querer conhecer as diversas áreas da Natura, entender essas interações e entender o porquê. E é engraçado, eu comecei dentro de uma área, que era uma área mais de imprensa, de tudo, e logo depois eu fui para a marca, no comecinho, e passei por 500 áreas de negócios, de vendas, muita coisa dentro da empresa, fora do Brasil, dentro do Brasil. E voltei para a marca, né? Então, esse lugar de entender esse ativo, né? Que é uma representação, né? Uma percepção, uma ideia, né? Uma ideia que as pessoas têm na cabeça, uma ideia que a Natura tem, uma ideia que com quem a gente se relaciona tem da gente, né? Então, é muito legal hoje estar nesse papel, nessa cadeira, olhando para essa percepção, que é algo tão caro, um dos maiores ativos, né, que uma empresa tem. A imagem que ela passa para as outras pessoas. Perfeito. Em algum momento você precisa play safe, assim, jogar mais seguro por ter uma marca tão consolidada? Ou você se permite ousar mais na comunicação, nas estratégias? Claro que sendo, né, líder, o tamanho que tem, obviamente tem momentos em que a gente play mais safe do que às vezes até a gente gostaria. Sim, mas é óbvio, né? Eu acho que faz parte, né? Hoje a Natura é muito grande, tem um ativo de marca muito grande, obviamente. Mas, como eu falava da verdade, eu acho que tudo que tem muita verdade, a gente tem muita história, eu acho que às vezes a gente precisa se apaixonar pelas histórias que a gente tem. E esse se apaixonar, a gente tem que sempre ter esse olhar fresco para essas histórias, porque elas estão ali. E como você está muito tempo ali, você fala, ai, não, isso aqui todo mundo já sabe, mas não, todo mundo não sabe, né? Vou até contar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, mas a gente acabou de ganhar o Grand Prix em Cannes, com uma história super verdadeira nossa, Grand Prix em sustentabilidade, em Sustainability Goals, que é uma história muito verdadeira, uma história de Amazônia, que a gente tá lá dentro e que às vezes a gente fala, putz, mas será que isso aqui é uma história que
que contando é uma história que super de comunicação e né? Então, a gente se apaixonar pelo que a gente faz, pelo que a gente é de verdade e ter esse olhar fresco, esse spark, esse brilho de que, olha, essas histórias são muito legais, eu acho que é o risco que a gente tem que tomar. Legal. Sabe? Voltar a olhar. Para mim, dos últimos 2, 3 anos, que algumas pessoas novas chegaram, a Tati, que é a minha chefe, que é a CMO de Natura de Avon, ela me traz bastante isso também, de, putz, olha essas coisas, olha que... E para mim é muito importante, né? Tendo este legado, vivendo o que eu vivo com essa marca há tanto tempo, poder ter esse olhar de, nossa, isso aqui é muito legal, vamos fazer isso aqui brilhar e aparecer para as pessoas, porque as pessoas não sabem. Né? Ju, que delícia. Ela tem um brilho no olho, né, de falar da marca. Eu ia falar isso. Ela tem um brilho no olho. A gente sente toda essa verdade que você está trazendo nas palavras, a gente sente no seu jeito de falar, na sua expressão, e isso é o mais gostoso. Isso Continua apaixonada depois de 29 anos. Né? Exato. Continuo. Continue. E parabéns por ganhar. É um prêmio de muita relevância no mercado, mas principalmente por ter esse olhar simples. Porque no momento que a gente olha para uma história, eu vou falar da Amazônia, é algo que a gente está muito acostumado, ou é algo muito simples, muito pequeno, é aí que está a transformação. Então, parabéns de verdade. Isa, que delícia conversar com você. Para mim também foi muito sucesso, tanto para você quanto para a Natura. Obrigada mesma. E deixa um recado final aí para as pessoas. Gente, apaixonem-se. É bom a gente ouvir também a percepção de que a gente tem esse brilho nos olhos. Eu de verdade tenho muito brilho nos olhos, sou apaixonada pelo que eu faço. Apaixonem-se pelo que vocês fazem, que sempre vai ser melhor. Que delícia. Muito obrigada por estar aqui e me convidarem hoje para estar aqui com vocês. Foi uma delícia. Muito obrigada, conte com a gente. Para você que nos ouviu e nos assistiu, continue acompanhando, que tem muito mais. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.